Quando o vento descia dos tétons, parecia correr pelas casas como um rio de gelo, à procura de qualquer fenda que o deixasse entrar. Numa manhã assim, com o céu cortado por nuvens baixas e uma calígula de neve ainda se desmontando nos campos, ela Vargas subiu a escada até o telhado com sacos de penugem às costas, como se carregasse um segredo que perturbava a ordem das coisas naquele vale. As pessoas a observaram da rua. Algumas riram. Riram porque aos olhos deles o que ela fazia não tinha lógica. Empilhar penas para cobrir o mundo com calor parecia uma fantasia antiga, coisa de quem não tinha entendido a dureza daquele território. Eles a apelidaram de a Bruxa dos Gansos, em sussurros maldosos e em vozes de bar, como se isso bastasse para diminuir a obstinação serena dela. Ela Varga vinha da Hungria, trazida a oeste pelo destino e por memórias de uma casa pequena, onde nas madrugadas mais frias a avó espalhava penas entre camadas de palha e não raro assentava ao fogo para contar como os povos do Planalto aprendeu a guardar calor observando as aves. Sandor, o marido, havia partido alguns invernos antes. A perda deixou-a com menos sono e mais cuidado pelas coisas frágeis. Há anos ela guardava as lições da avó como quem guarda uma chave, sem saber ainda qual porta abririam aqui, nas terras altas de Wyoming. A primeira vez que falou sobre usar penugem para isolar um telhado, ouviu mais risos do que atenção, pelo menos até Laughing Bird aparecer. Laughing Bird era uma mulher xoxone, com mãos tão calejadas quanto os troncos de madeira que abrigavam seu povo. Não havia espetáculos nas histórias dela. Havia observação e paciência. Quando ela se aproximou da ideia de ela, não trouxe julgamento nem aplauso, trouxe uma conversa. Nós vemos as aves encolherem e erguer suas penugens como quem fecha portas, disse Laughing Bird uma tarde, apontando para um bando de patos que se ajeitava no espelho da lagoa. Se colocarmos isso entre duas camadas, pode ser que o calor encontre menos saída. Foi essa troca, discreta e igualitária, que deu a ela a confiança para começar. No vale, a resistência não era apenas teimosa, era prática. Casas eram aquecidas com lenha, paredes calafetadas como quem costura roupa grosso e fogões eram símbolos de virilidade doméstica. Para muitos, construir um teto recheado de penas soava como renunciar a tudo aquilo. Ela, porém, conhecia o gesto das mãos que tratam penugem. Sabia ouvir a textura dos sacos, sentir se a lavagem fora suficiente, notar o perfume de cedro que afastava bichos e memórias. A sua ideia não era mágica, era observação aplicada. Ela sabia que penas criavam bolsões de ar e que o ar parado é um dos melhores guardiões do calor. Sabia também que, para funcionar, a penugem precisava ser limpa, tratada e acomodada com paciência. Assim começou o trabalho que muitos acharam insano e que mais tarde transformaria olhares de escárnio em pedidos de socorro. A primeira etapa foi a coleta. Ela não saía por aí abatendo aves. Aprendeu a negociar com quem criava gansos e patos, pequenos criadores, ranchers que vendiam carne e não viam problemas em trocar penas velhas por ajuda para amarrar cercas, por um pouco de comida ou por favores práticos. Também recolhia penas descartadas das embalagens de plumas que outros guardavam, e nas épocas de muda, recolhia o que as aves perdiam no pátio. Cada saco continha penas de várias origens, um mosaico de brancos e cinzas, alguns com o brilho oleoso que denunciava sujeira. Essa mistura, se não fosse tratada, podia azedar e atrair insetos. Ela sabia disso. A lavagem era um rito demorado. Ela enchia bacias com água quente, quente o bastante para dissolver sujeira e oleosidade, mas sem violentar a delicadeza das fibras. Usava sabão suave, feito em casa. Era uma receita passada pela avó que tinha cheirinho de sabão de lavanda. As penas eram sacudidas, esfregadas com cuidado e depois enxaguadas até que a água saísse clara. As mãos de ela ficavam rosadas do frio da água e da repetição. Os vizinhos viam-na na varanda, baldes alinhados, e cochichavam. Depois as penas iam ao sol e ao vento, estendidas como bandeiras pacíficas. Secar bem era imperativo. Penugem úmida azedava, compactava e perdia seu poder de segurar o ar. Quando secas, as penas recuperavam volume e maciez, algo que ela observava com olhos de quem lê o tempo no corpo das coisas. Tratamento e preservação eram a etapa seguinte. Ela não usou substâncias químicas complexas, nem perfumes dominantes. Preferiu o equilíbrio do cedro e a leveza da lavanda. O óleo de cedro era conhecido por repelir insetos e pelo aroma que impregnava as madeiras das casas da infância. A lavanda ajudava a manter um cheiro agradável e, na sua própria lembrança, trazia imagens da avó tricotando.
Misturava o óleo em pequenas quantidades, passava levemente nas penas e sacudia para que não ficassem encharcadas. Laughing-Bird ensinou um detalhe sensível: colocar as sementes de cedro em saquinhos de pano entre as bolsas de penugem, para uma proteção extra. Nada disso era ostentação, tudo era gesto de conservação do que se tinha de melhor. Concomitantemente, ela projetava o telhado. Não era um só forro, era uma câmara dupla. A ideia era simples na concepção e trabalhosa na execução. Construir um forro interno e outro externo, delimitando um espaço de cerca de 6 polegadas, aproximadamente 15 centímetros, onde as penas seriam acomodadas. Não se tratava de encher um espaço a esmo, era preciso distribuir o enchimento de modo uniforme, evitando áreas compactadas que fariam pontes frias. Trabalhando com tábuas de cedro e palha como camada inicial, ela e alguns ajudantes improvisaram compartimentos, sacos de lona costurados e painéis removíveis que permitiriam manutenção no futuro. Os vizinhos reagiram. Dawson, um homem do campo com a voz grossa e mãos acostumadas a manejar cordas, foi o primeiro a zombar em voz alta enquanto passava em sua carruagem. "Ela vai aquecer as galinhas, não a casa", grunhiu, rindo com outros. Jensen, que vivia sozinho e preferia soluções rápidas, sacudiu a cabeça e chamou o projeto de desperdício. As mulheres da rua, que se reuniam para trocar lágrimas e receitas, cochicharam que a estrangeira havia perdido a razão. Havia quem, no fundo, olhasse com curiosidade. Havia também quem se mantivesse cauteloso. Ela, porém, continuou. O riso, para ela, tinha o som oco de algo que não abalava a raiz das coisas. Foram meses de trabalho, com mãos que subiam e desciam escadas, com sacos sendo costurados de novo quando a linha se rompia, com a respiração branca no ar. Ela e Laughing-Bird trabalhavam juntas ao amanhecer, à sombra das montanhas alongadas sobre os montes de penugem. Em noites em que o saliente da lareira era mais fraco, vizinhos passavam para observar e saíam com expressões que variavam do desdém ao espanto contido. Havia um elemento prático que poucos consideravam. Enquanto muitos investiam em mais lenha e em calafetagem das paredes, a principal via de fuga do calor era o telhado. Se o ar quente subia e encontrava um teto poroso, parte dele escapava como fumaça por frestas. A ideia de segurar esse calor com tamadas de penugem parecia inusitada, mas não idiota. Quando o inverno apertou, veio a primeira prova prática, uma sequência de noites que trouxe termômetros a números que soltavam palavras duras, noites que chegavam a 40 graus Fahrenheit, ou 40 graus Celsius, com ventos que chicoteavam as janelas e faziam a neve cuspir. Naquele vale, 40 graus era um registro que todos sabiam temer. As casas que dependiam de fogões com lenha queimavam madeira sem cessar, e a fumaça subia como um pedido coletivo. Em contraste, a casa de Ela emanava um calor que parecia mais tranquilo, menos exigente de combustível. Não foi milagre, foi economia consequente de um princípio simples. Bolhas de ar retidas nas camadas de penugem retardavam a saída do calor. As observações práticas começaram discretas. Jensen notou que, quando passava pela estrada, a chaminé da casa de Ela soltava fumaça mais fraca do que as outras, e que, ainda assim, surgia um vapor constante sob a porta. "Ela tem menos lenha que nós", comentou num almoço com Dawson. Era um comentário casual, que depois ganhou forma de medição. Murphy, um homem de família que gostava de números, colocou um termômetro dentro da sala de Ela e, por comparação, outro na sua. As leituras mostraram algo notável para aquele lugar. A diferença entre as casas beirava os 20 graus Fahrenheit, ou cerca de 11 graus Celsius, em noite de pior frio. Onde a sala de Murphy marcava, por exemplo, menos 10 graus Celsius, a sala de Ela permanecia em torno de 1 grau Celsius a 2 graus Celsius. Um contraste que para muitos significava a diferença entre sofrer e poder dormir sem medo de canos estourados e de artérios congelados nas caixas d'água. Além disso, o consumo de lenha na casa de Ela foi reduzido sensivelmente, cerca de metade da madeira que vizinhos pareciam usar para manter uma temperatura equivalente. Esses números nunca foram apresentados em júbilo científico na praça. Foram falas baixas, medições de pessoas com medo de errar e, ao mesmo tempo, de medo de estarem tristes demais por admitir que estavam errados. O primeiro grande teste veio com uma tempestade de janeiro que chegou como se carregasse julgamento. Força do vento fez os portões rangerem e esculpiu ramificações nas encostas. Neve endragou-se nas cercas até formar montes que lembravam barcos virados.
Dawson, que até então mantinha uma postura de superioridade, viu sua casa tremer sobre avalanches de vento. Quando a lenha começou a ir mais rápido do que o costume e a família sentiu o frio que atravessava as roupas, ele foi até a casa de Ella, não mais rindo. Encostou num batente e, com voz curta, perguntou: "O que você colocou nesse teto?" Havia no tom algo que misturava urgência e vergonha, a urgência de quem pediria emprestado a solução que menosprezou. Ela, com calma que vinha da prática e da lembrança do trabalho feito, não hesitou. Abriu a porta e ofereceu assento, uma xícara de chá e a explicação do processo. Não era uma lição arrogante, era compartilhar uma técnica que precisava ser preservada. "Vem ver", disse ela a Dawson, mostrando o painel que se abria na parte interna do forro. Lá dentro, sacos bem alinhados, cada um preenchido com penugem tratada, acomodavam-se como colmeias suaves. A distribuição era regular. Não havia bolotas que fizessem pontes de frio. Ela explicou que as penas não criavam calor por si só, seguravam o ar quente e assim o calor se demorava. Não prometeu milagres, mas explicou o que já haviam visto nos números modestos das medições. O pedido então deixou de ser um bilhete anônimo e transformou-se em uma fila. Jensen tentou improvisar painéis com lona e palha e descobriu que havia sutilezas que não se apanhavam em um dia. Murphy, que sempre gostara de soluções ordenadas, construiu um painel removível baseado no modelo de Ella para levar consigo quando saiu do vale, espalhando a ideia para onde ia. A família Henderson, cuja casa havia cedido parcialmente no telhado durante a tempestade, recebeu ajuda para reconstruir uma nova versão, mais robusta, com 2 câmaras em vez de uma melhoria que nasceu da curiosidade conjunta. Dawson foi além da vergonha inicial. Pediu que ela lhe mostrasse como costurar os saquinhos e como garantir a secagem perfeita. O riso foi substituído por gestos de admissão humilde. Houve adaptações criativas. Jensen aprendeu que painéis modulares permitiam manutenção mais fácil. Os Hendersons incluíram janelas de acesso para sopradores manuais e sacos substituíveis. Murphy gravou instruções básicas em um caderno que passou de mão em mão. Laughing Bird observou as transformações sem vaidade, feliz por ver um saber praticado sem apropriação. Ella Varga, por sua vez, não erguia um pedestal. Continuou a lavar penas nas manhãs frias e a ensinar quem viesse com um olhar de respeito. Em rodas de trabalho, as mulheres que antes cochichavam, agora ajudavam a costurar e a ajustar tiras que seguravam os sacos no lugar. O núcleo da comunidade transformou-se gradualmente. A técnica durou. Décadas depois, quando o tempo havia empurrado rostos e nomes para lembranças, e quando o vale já não era o mesmo que ela encontrou ao chegar, o sobrinho, um rapaz que conhecera a história sobre a tia e que herdara o sítio como uma espécie de chave mal dobrada no bolso, subiu as escadas até o sótão. Encontrou o telhado ainda íntegro. As fibras tratadas com cuidado mantinham volume. Havia marcas do tempo, é claro, havia reparos e placas substituídas. Mas o princípio estava lá. Uma camada que segurava calor como quem segura uma promessa. Ele tocou na madeira perfumada de cedro e sorriu, sentindo sobre as palmas algo que parecia uma continuidade. Não era só uma técnica que perdurara, era a imagem de uma mulher que preferira ouvir aves a risadas. A transformação social que começou com uma ideia simples mostrou um caminho possível, onde ceticismo e inovação podem conversar. Não desapareceu o preconceito em um estalar de dedos. O que houve foi o lento reconhecimento de que buscarem novas alternativas não era trair os antepassados, mas cumprir o espírito prático que eles também possuíam. A vizinhança que antes troçava passou a perguntar, a tentar, a errar e a ajustar. Alguns adotaram apenas as partes fáceis, outros foram além e reinventaram o painel em madeira leve com aberturas para limpeza. Em todos os casos, o elemento central permaneceu, a humildade em aceitar que o saber popular, quando testado, vale tanto quanto um manual novo. Dawson, que havia sido o primeiro a rir, veio a mão estendida. Era um gesto que carregava anos de prática em seu próprio corpo. Pedir ajuda e aceitar que aprender é uma forma de coragem. Jensen, que tivera pressa em soluções, aprendeu a medir paciência e, por vez, a agradecer. Murphy, com seu caderno, levou o conhecimento pelo país. Em algumas vezes encontraram pessoas que o adaptaram às suas realidades, sempre com as devidas cautelas. Laughing Bird continuou sua rotina, não como salvadora, mas como parceira de troca, e a comunidade aprendeu a nomear a contribuição dela sem reduzi-la a exotismo. Há uma cena que muitos recordavam nas mesas de inverno. A vizinhança reunida, abotoada em casacos, compartilhando xícaras de chá, ouvindo ela contar como sua avó ensinava a contar o volume das penas como quem contava histórias de família. Naquela roda ninguém ria. O riso havia sido substituído por algo mais sólido, a admiração que se preocupa e a inveja que se transforma em ação prática. Inveja aqui não foi só sentimento negativo, foi reconhecimento que motiva a transformação. Pedidos de ajuda vieram em voz baixa, e depois em ações.
Mãos antes duras de arado passaram a segurar agulhas para costurar saquinhos de lona. A comunidade aprendeu que a solução menor pode alterar muita coisa e que compartilhar um segredo bem guardado exige coragem e generosidade. Ela Varga nunca buscou fama. Para ela, a recompensa estava na casa aquecida, no riso que se calava diante do conforto, no sobrinho que um dia subiria as escadas e encontraria o legado durando. Quando perguntavam se havia arrebatamento em ver as casas ao redor mudando, ela apenas apontava para o céu com um sorriso suave e dizia: as aves sempre souberam. Laughing Bird sorria junto, mas com um olhar de quem via o conhecimento viajar sem perder a raiz. Há detalhes práticos que ficaram. A noção de que 6 polegadas, 15 centímetros, de espaço bem preenchido com penugem, distribuído uniformemente, funciona como nossa camada intermediária. O cuidado com a lavagem e a secagem, o uso moderado de óleo de cedro e lavanda para a conserva, a ideia de painéis removíveis para a manutenção. Mas o que gravou no vale foi algo maior do que medidas e receitas. Foi a prova de que observar a natureza e conversar com quem carrega saberes regionais pode oferecer soluções surpreendentemente eficazes. Ninguém prometeu que o telhado resolveria todo tipo de frio ou que era aplicável a qualquer clima. O que ficou foi uma honestidade prática. Em seu contexto específico, aquela combinação de material e técnica reduziu o uso de lenha, manteve a casa mais estável por temperaturas extremas e transformou a relação da comunidade com o que antes parecia estrangeiro. O sobrinho que encontrou o telhado tão intacto sentiu-se tocado por uma responsabilidade que não havia pedido. O legado tornou-se para ele uma missão silenciosa. Ele guardou os cadernos de Murphy, as notas de Dawson e os pequenos saquinhos de cedro que Leffingham deixara. Em tardes claras, ele caminhava entre as casas, escutando histórias de quem adotara a solução e de quem a adaptara para pequenas estufas e galinheiros. A imagem final que se impôs no vale não foi de revanche, foi de uma vizinhança que aprendeu a trocar risos por perguntas. O riso dos primeiros dias transformou-se em inveja prática, inveja que moveu mãos, que costurou sacos, que reformou telhados e construiu um cuidado coletivo. Quando a neve voltava a cair, as mães colocavam as crianças para dormir sem aquele aperto no peito que costumava acompanhar as noites de frio intenso. As chaminés soltavam fumaça mais controlada, as pilhas de lenha se mantinham mais finas e a sensação de abrigo dentro das casas era diferente, mais serena. O telhado de penas tornou-se para o vale não apenas uma técnica, virou metáfora. Para alguns, lembrava a memória de uma avó. Para outros, a imagem de um bando de gansos recolhendo-se sobre a própria penugem. E para ela Varga era a prova de que uma ideia simples, tratada com atenção e respeito pelas origens, pode recolocar um lugar inteiro à volta de uma chama menos frenética. Ao fechar esta história, a cena que persiste é simples. Ela Varga no alpendre, olhando para as montanhas, enquanto um grupo de aves rasga o ar e some no horizonte. Ela segura uma xícara morna e sorri, não porque foi provada correta perante o mundo, mas porque em seu coração a prova era a mudança. Os vizinhos que antes riam, agora batiam às portas pedindo ajuda. E isso bastava. Se o vento descesse novamente dos tétons, poderia soprar livre e frio, mas as casas teriam agora uma defesa que vinha da observação das aves, da troca generosa entre culturas e da persistência de uma mulher que preferiu ouvir o bater de asas do que o riso zombeteiro. Se esta história tocou você, se gosta de ouvir sobre engenhosidade simples que muda comunidades, inscreva-se para conhecer outras narrativas de pioneiros que transformaram o seu mundo. Compartilhe esta história com alguém que possa conhecer outra sabedoria tradicional que mudou vidas. E nos comentários, conte se já viu uma solução simples virar legado na sua vizinhança. O telhado de penas permaneceu como lembrança de que, às vezes, o que parece trivial guarda um calor que ninguém imaginava, e que o riso dos vizinhos pode, com o tempo, virar um pedido de ajuda e depois um gesto de reconhecimento.